Olá, amigo produtor, amiga produtora rural. A estação de monta é um procedimento reprodutivo muito utilizado em propriedades, de ovinos, principalmente ovinos de corte e caprinocultura de corte, que visa em concentrar as coberturas em determinadas épocas do ano e dessa forma favorecer assim o nascimento de crias em períodos que são mais interessantes, mais favoráveis, ao manejo e à sua sobrevivência. Diferentemente da monta contínua, aonde os reprodutores ficam constantemente, junto com as fêmeas durante todo o ano, na estação de monta, esses reprodutores eles devem ficar isolados das fêmeas, tendo que ficar apenas junto com elas em determinadas épocas do ano, que são justamente a época da estação de monta. Ao contrário da monta contínua, onde os reprodutores são mantidos constantemente junto com as fêmeas ao longo de todo o ano, no sistema de estação de monta, os reprodutores são mantidos isolados das fêmeas, sendo que eles só ficam junto com as fêmeas durante a estação de cobertura. E então, interessado em conhecer um pouco mais sobre o sistema de estação de monta? Então nos acompanhe. A estação de monta é uma ferramenta que permite maior controle e planejamento da produção do rebanho. Isso porque ela tem algumas vantagens, pois ao concentrar os períodos de parição, permite concentrar também alguns procedimentos importantes de manejo, como os nascimentos em si, como o período para a realização de corte e cura de umbigo, fazer a prática de vermifugação, realizar desmame, dentre outras atividades. A estação de monta também possibilita identificar fêmeas que apresentam problemas reprodutivos, principalmente aquelas fêmeas que não emprenharam ao final da estação de monta. E também permite programar a venda de animais, com a formação de lotes mais homogêneos para ser realizadas as vendas nas épocas mais favoráveis, com os melhores preços. Quando realizada pela primeira vez no rebanho, a estação de monta ela deve ter uma duração de 63 dias para caprinos e 51 dias para ovinos. Essa duração permite oferecer a essas fêmeas uma chance de 3 cios para que elas possam emprenhar durante a estação de monta. Se a gente considerar o intervalo entre cios de 21 dias para caprinos e de 17 dias para ovinos. Após a realização de uma, duas ou mais estações de monta associadas a descarte de fêmeas que apresentam problemas reprodutivos, ou seja, que não emprenharam ao final dessas estações de monta, é possível o produtor reduzir a duração do período da estação de monta para 49 dias para caprinos e 42 dias para ovinos. E lembrando sempre que os reprodutores das matrizes eles devem permanecer isolados ao longo de todo o ano, mantendo somente juntos apenas durante o período da estação de monta e, ao final da estação de monta, realizar o descarte de fêmeas que, porventura, não emprenharam. A melhor época para a realização das estações de monta depende muito das condições da região e também das necessidades do produtor. Ou seja, quem define o período da estação de monta é o produtor, conforme for a necessidade da sua criação. Vários critérios podem ser utilizados para a definição da estação de monta, a ser realizada pelo produtor. Por exemplo, como a melhor época para a realização da própria estação de monta, principalmente épocas de melhor disponibilidade de forragem, ou então época de melhor disponibilidade de forragem durante o período de parto e a amamentação, ou se o produtor preferir melhor época para ser feita o desmame desses animais, dentre outros critérios. Por exemplo, nas condições climáticas da nossa região, se o produtor achar mais interessante que o período de parições e de amamentação ocorra no período de maior disponibilidade de forragem, como por exemplo os meses de fevereiro e março, que é onde ocorre o pico de chuvas, o produtor pode contar aí 5 meses para trás, que é justamente o período de gestação tanto de caprinos como ovinos, e assim definir a estação de monta, por exemplo, para serem realizadas nos meses de setembro e outubro. Apesar da estação de monta ser um sistema de fácil implantação, o produtor deve estar atento a alguns aspectos que devem ser levados em consideração antes de implantá-la. Por exemplo, a estação de monta ela exige uma maior mão de obra, principalmente nos períodos de maior produção, como é o caso, por exemplo, do período de parto ou período de desmame, tendo em vista que a estação de monta concentra essas atividades. Também necessita
de um certo investimento em instalações, como construção de baias, cercados, áreas de pastagem, justamente para promover a separação dos reprodutores das matrizes. É necessário também a adoção de manejos sanitários e nutricionais específicos para a estação de monta, além de exigir por parte do produtor maior disciplina com a adoção de técnicas de planejamento e de gerenciamento da sua produção, como, por exemplo, a adoção da escrituração zootécnica. E então, amigo produtor e amiga produtora rural, esses daí foram alguns aspectos iniciais a respeito da estação de monta. Espero que tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.